Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos aprender a como calcular um sistema semelhante ao Vimsotari-Dasa, só que aplicável à astrologia ocidental. Primeiramente, eu preciso dizer para vocês quem foi Henrique Cornelius, né? Ele foi um alquimista alemão, astrólogo, ocultista, médico, teólogo, escritor, soldado e filósofo. Ou seja, o cara era brabo, né? Foi um dos principais significativos ocultistas da história da humanidade, especialmente no período renascentista. Seu nome é referenciado em diversos compêndios e citado por inúmeros autores em tratados esotéricos e estudos herméticos. Ou seja, o cara é famoso e já é conhecido, né? Em seu segundo livro de filosofia oculta, Cornelius dá instruções para criar quadrados mágicos de cada um dos planetas astrológicos com a finalidade de usá-los como talismãs mágicos. Então tá aí, esse seria o talismã então de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Mas para nossa aula hoje a gente vai ter que responder o seguinte questionamento, né? Mas como Cornelius montou os quadrados mágicos? Então vamos lá, né? Civilizações antigas definiram o regente de cada dia da semana da seguinte forma. Então tem a tabelinha aí, né? Essa tabelinha já é muito conhecida. A gente até usou ela em outras aulas, né? Então tá aí. Os antigos babilônios dividiam o ano em 12 signos astrológicos do zodíaco. Se dividirmos o ano ou a eclíptica em 12 seções iguais de 30 graus, descobriremos que cada signo dura 30 dias mais uma pequena mudança. Começando pelo domingo, temos a seguinte sequência em um mês. Então tá aí. Então começando pelo domingo, né, a gente tem aí o domingo, primeiro regente, segundo regente, terceiro regente, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Então tá aí a sequência. Se continuarmos a sequência pelo ano inteiro, o início de cada mês irá gerar uma sequência repetida como esta. Então daqui, ó, domingo, terça, quinta, sábado, segunda, quarta, sexta, ou seja, pulando, né? Há um intervalo aqui de 2 dias, né? Entre um e outro. Reescrevendo isso em termos de planetas, nós temos Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Lua, Mercúrio e Vênus. Se começarmos essa sequência com a Lua, porque ela é a que está mais próxima de nós, chegamos a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Se invertermos essa sequência novamente, temos Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Esta é a sequência na qual os planetas são atribuídos aos quadrados mágicos. Mas não há quadrados mágicos de ordem 1 e ordem 2, né? Porque isso é matematicamente inviável. Portanto, a numeração dos planetas começará com... Então, o número 3 vai ser associado a Saturno, 4 a Júpiter, 5 a Marte, 6 Sol, 7 Vênus, 8 Mercúrio, 9 Lua. O Vimsotari-Dasa é um sistema da astrologia védica indiana, né? Onde divide-se a vida do nativo em períodos certos de tempo. A duração de tais períodos é determinada por um planeta regente. A palavra Vimsotari em sânscrito significa 120, representando a vida máxima que um ser humano pode ter nessa era. Então, de acordo com a filosofia indiana, o ser humano ele foi feito para durar 120 anos, mas aí devido a outros fatores, né, como nossa própria alimentação mesmo, devido a até questões kármicas mesmo, a gente dificilmente passa disso, né? Se dividirmos de maneira proporcional o ciclo de 120 anos pelos valores numéricos atribuídos aos planetas de Cornelius, chegaremos ao seguinte resultado, com alguns arredondamentos matemáticos. Então a gente vai chegar aqui nessa tabela. Então essa tabela é uma tabela que eu desenvolvi então para que vocês possam aplicar a mesma lógica do Vimsotari-Dasa na astrologia ocidental. Então, por exemplo, uma pessoa nascida na terça-feira vai ter Marte como seu regente, né, como planeta governante.
E a pessoa vai sentir as influências de Marte durante os seus 14 anos, seus primeiros 14 anos de vida. Depois passa-se para Mercúrio, que vai ficar atuando nessa pessoa durante 23 anos, e assim sucessivamente, tá? É o que eu falo aqui no texto logo a seguir. Agora, caso Marte esteja mal posicionado no mapa natal do nativo, então um período difícil na infância e nos assuntos representados por Marte será indicado. O próximo regente será Mercúrio e assim sucessivamente, né? O que eu já falei para vocês. É possível criar subciclos respeitando-se a ordem acima e considerando o tempo de cada planeta como meses ao invés de anos. Então observem a tabela aí, né? Onde a gente começa então por Marte, 14 meses. Marte, Mercúrio, 23 meses. Marte, Júpiter, 11 meses. Marte, Vênus, 20 meses. E assim sucessivamente, até completar o ciclo de 14 anos. Então esse aqui é o exemplo, né? É o mapa natal da minha falsa chama gêmea. E um fato curioso é que a infância dela foi muito difícil, né? Porque conforme vocês podem ver aqui, ó, ela nasceu na terça-feira, portanto tem Marte como seu planeta regente. E Marte está aqui em queda, de acordo com a escola tradicional de astrologia, né? Marte está em queda em Libra e ainda por cima, na mesma casa, está Quirón. Ela foi abandonada pela mãe, ainda na infância, né? A mãe não quis assumir ela, deixou para a avó cuidar. E esse foi um período muito difícil na vida dela. Muito difícil mesmo. Mas depois tudo isso começa a mudar. Porque depois que ela saiu da influência da energia negativa aqui de Marte, né? Ela passa a ser regida por Mercúrio. E Mercúrio, nesse mapa aqui, está em conjunção, né? Aqui com Vênus. Mercúrio e Vênus é uma boa combinação porque mostra uma energia dinâmica, né? Mostra um dinamismo, né? Então, a vida dessa menina, ela mudou da água para o vinho. Literalmente foi isso. Nessa época aqui da vida, observa só que Vênus está em um grau kármico, né? Que é o grau 19, mostrando que foi nesse período que ela começou a se tornar uma pessoa mais narcisista, mais preocupada em si mesmo, né? E conforme mostra aqui, né? Então a casa 3 aqui, estando em Câncer, mostra que era o momento agora dela cuidar mais do ego dela, né? Que ela tem um ego elevado. Então durante aí os próximos 23 anos, essa vai ser a missão dela, né? Cuidar do seu ego. Só que para ela cuidar, né? Para ela cuidar do ego, primeiro ele foi inflado, né? Outro fato curioso aqui, nesse mapa, é que observem aqui, ó, que Vênus está fazendo aqui uma quadratura com uma Lua também no grau 19, que é um grau kármico também. Ou seja, aqui, a partir desse momento, a autoestima dessa menina começou a se elevar de uma maneira que vocês não fazem nem ideia, né? E conforme vocês podem ver aqui, ainda essa Lua também faz aspecto aqui com Júpiter, que está retrógrado. Júpiter retrógrado é uma pessoa assim que precisa trabalhar mais a sua própria filosofia de vida. É uma pessoa que veio na Terra para evoluir-se moralmente, tá? Então, uma pessoa que tem Júpiter retrógrado, no começo ela aparenta ser uma pessoa mesquinha, né? Egoísta até. Aí esse processo de amadurecimento ele é longo e demorado, né? Portanto, vejam que, cara, houve aqui uma transformação muito intensa, né? Muito rápida, inclusive, também na vida dessa pessoa. Então, a aula de hoje foi isso, tá? E nos vemos no próximo vídeo.